Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 2. Esse barulhinho é do ar-condicionado. Está com um barulho diferente hoje. Ainda bem que não é barulhento da minha sala lá dentro. Eu acho que vai dar uma dor no... Começa a tremer, parece estar manifestando. Às vezes tinha que desligar. Às vezes tem. Isaías, capítulo 9. Quando você achar, como de costume, coloca a Bíblia no coração. 9, capítulo 9, versículo 2. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala no nosso coração. Meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar através da Tua palavra o que o Senhor quer nos ensinar. Que seja feita conforme a Tua vontade, meu Deus, esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Aí diz assim lá no versículo 2 do capítulo 9 de Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Diga glória a Deus. O povo que se viu em treva, viu a luz. Todo aquele que não tem o Espírito Santo, que não tem Jesus, está em trevas. Eu acredito na palavra de Deus. Então, não há a possibilidade, quem acredita na Bíblia, não há a possibilidade de alguém ser feliz totalmente sem Jesus Cristo. Não há. Mas Buda, que foi Siddhartha Gautama, se transformou no Buda, que não era gordinho, ele era magro. Não é Buda, não é Osíris, não é Zeus, não é nenhum destes deuses, com letra minúscula, traz a felicidade. Mas isso é arrogância, não é arrogância, eu creio na palavra, estou pregando para vocês. Porque todos estes foram criados de um elemento depois que o mundo já tinha sido formado. O único Deus que foi criado antes do mundo foi o nosso. Se você vê a história de Siddhartha Gautama, que é o Buda, se você vê a história de Krishna, se você vê a história de Shiva, se você vê a história de Zeus, se você vê a história de Osíris, se você vê a história de todos os deuses, que eu vou ficar dando nome aqui, eu vou ficar até amanhã, você vê que todos eles foram criados a partir da criação do mundo. O nosso não, o nosso criou o mundo. Diga a glória a Deus. Então, o nosso Deus, Ele nos dá vida e vida em abundância. Não é possível viver na luz sem a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Não é. A partir do momento em que eu me afasto de Deus, eu me afasto da luz. A partir do momento em que eu me afasto dos caminhos do Senhor, eu me afasto da luz. Então, Jesus, Ele veio para trazer luz ao mundo, porque os homens andavam em trevas. Antes da vinda de Jesus, os homens andavam em trevas. Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, esses homens da fé, que foram homens de Deus, não trouxeram luz para ninguém. Moisés não trouxe luz para ninguém. João Batista, que veio preparar o caminho, não trouxe luz para ninguém. Os fariseus, os escribas, que eram os pregadores da época, não traziam luz para ninguém. Eles traziam palavras, eles traziam letra, mas não traziam a luz. Por isso que Deus, ele deu o seu Filho unigênito, que foi gerado dele, para que houvesse luz no mundo. Como fala em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Ele era a luz. E a luz não estava no mundo. Você está entendendo?
Então só houve luz, eu estou falando de algo espiritual, só houve luz a partir do momento em que Jesus veio para a terra. E só há luz na sua vida hoje porque você tem Jesus. Se você se afasta de Jesus, você vai ir para as trevas. Ora, existe a luz e existe as trevas, né? Aonde há luz não há trevas. E se eu estou na luz eu estou. Agora, se eu começo a me afastar da luz, eu estou indo para onde? Para as trevas. Parece, pastor, mas isso é óbvio. Mas tem gente que não entende isso. Não, eu vou dar um tempo. Isso é uma armadilha do diabo, meu irmão. O diabo tenta colocar isso na cabeça de vocês. Eu sei que coloca. Eu sei que ele tenta colocar. Muitos de vocês tiveram, eu já tive. Não vou dar um tempo, vou buscar em casa, vou fazer as minhas orações. Isso é uma armadilha do diabo até hoje. 26 anos pregando a palavra de Deus. Eu nunca vi ninguém que falou, eu vou buscar em casa, que ficou feliz, que se deu bem. Não, todos que falaram para mim, pastor, eu vou dar um tempo, eu vou buscar Deus em casa, porque eu sei que posso buscar Deus em casa. Eu falei assim, só não pode como deve buscar Deus em casa. Mas não, eu vou me afastar da igreja um pouco. Sabe esse negócio de me afastar de Deus, me afastar da igreja um pouco? É a mesma coisa daquela história do menino e da menina. Quando o menino chega para a menina e fala, vamos dar um tempo, ou a menina chega para o menino e fala, vamos dar um tempo, é a mesma coisa que fala, vamos acabar. Então a pessoa fala, eu vou dar um tempo da igreja, é uma armadilha do diabo. Pastor, e tem vários aí pregando, hein? Que não precisa de igreja. Como assim não precisa de igreja? Foi Jesus que fez a igreja, irmão. Foi Jesus que instaurou a igreja, não fui eu. Não é um homem que falou, não, vou fazer a igreja aqui. Não, Jesus que instaurou a igreja. A princípio ele mesmo falou daquela passagem que Deus fala no Antigo Testamento, fiz da minha casa de oração. Ainda não era chamada igreja, que é eclésia, né? A palavra eclésia significa igreja. Então ainda na Bíblia não foi falada a palavra eclésia. Não tinha sido pronunciada a palavra igreja. Tabernáculo, templo, mas não igreja. Mas quando Jesus chega com aquela revelação do Espírito Santo através de Pedro, que ainda não era convertido, mas disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala aquilo, Jesus fala assim, tu és Pedro. E a palavra Pedro significa pedrinha. Não é rocha. A palavra Pedro significa pedrinha. E Jesus fala para Pedro assim, tu és Pedro, e sobre esta rocha, que não era Pedro, que era aquela palavra, então se engana quem fala, Pedro tem a chave do céu, isso é besteira, irmão. Besteira. Você acha que, pensa comigo, você acha que Deus, ou Jesus, vai construir a sua igreja em cima de um homem falho? Você acha que a rocha da igreja vai ser Pedro? Ou qualquer outro homem? Você acha, pessoal? Pensa comigo. É claro que não. É claro que não. A rocha é aquela profecia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto que Jesus fala, eu sou a rocha, e nenhuma outra rocha há que eu conheça. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando Jesus fala assim, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Você é a igreja de Cristo. Amém? Nós somos a igreja de Cristo. Dar-te-ei a chave do céu, tudo ligado. Então, quer dizer, a partir dali foi instaurada, então, a igreja do Senhor Jesus. Amém? E quando, lá na frente, o apóstolo diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, é porque muitas pessoas muitas pessoas já naquela época paravam de congregar na igreja. Existia um tempo que Jesus tinha 100 discípulos. Quem sabia disso? Sabia disso?
Jesus tinha 100 discípulos. Ele deu uma palavra lá, baixou para 70. Ele mandou os 70, naquela passagem que fala, né? Vocês vão expelir diabos, expulsar demônios, batizar e tal. Aí eles voltam todos felizes, falando: Senhor, os demônios se nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus fala assim: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Não é porque vocês expulsam demônio, mas pelo teu nome escrito no livro da vida. Eles eram a igreja. Aí Jesus deu uma palavra forte, deu uma paulada neles. Aí eles disseram: é dura esta palavra, quem poderá resistir? E foram saindo. E ficaram quantos? 12. Você está entendendo por que sai tanta gente da igreja? Porque é melhor, entre aspas, eu fazer aquilo que eu acho que é certo, do que fazer aquilo que a Bíblia diz que é certo. Então, quando eu estou na igreja, congregando, estou firme com Deus, mas digo: vou sair da igreja porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque não sei o que lá, eu estou me desligando do corpo de Cristo. Estou me desligando do corpo de Cristo. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Jesus várias vezes falou isso para o povo. Vocês não me seguem por quem eu sou. Vocês não me seguem por causa dos sinais que eu faço. Vocês me seguem por causa do pão e do peixe. Porque eu dou para vocês de comer, fisicamente. Não se importem com o alimento físico, mas com o espiritual. Amém? Jesus disse: não sejais meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, irmãos, aqui foi uma aula do Espírito Santo para nós. Olha, eu estou aprendendo coisa aqui que o Espírito Santo está falando. E vem, irmão, eu planejei outra pregação. Mas o Espírito Santo mudou tudo. Porque serve até para mim. Porque todos nós temos momentos que nós queremos desistir. Todo mundo. Eu, você, todo mundo tem um dia que você fala: poxa, eu não quero mais ir na igreja. Não é verdade? Tem, irmão. Mas não é nem assim, ó. Eu não quero ir daquela igreja. Eu não quero mais ir em igreja nenhuma. Tem gente que fala assim: eu não vou mais em igreja nenhuma. Quando, eu sei que talvez você vai dizer: poxa, que chato, eu não vou falar isso agora porque está gravando. Deixa eu falar todo dia. Mas quando você pensa nisso, quando você vai atrás dessas musiquinhas que aparecem por aí, dessas coisinhas que aparecem por aí, você começa a acreditar nessas besteiras. Quando eu digo você, somos todos nós, tá? E aí começa: tá vendo, tá certo. E nenhuma pessoa falou: essa pessoa tá lá dentro, tá falando mal da igreja. Tá vendo? Tá certo. Pessoas do mundo falando: a pessoa tá lá dentro da igreja, tá criticando a própria igreja. Tá vendo como a gente tá certo? Aí outras pessoas começam a se afastar. Ela está, vou falar algo muito sério agora. Ela está, para ela, banalizando e negando a morte de Cristo e a ressurreição dele. Para essa pessoa não tem Páscoa. Para essa pessoa Jesus não teve efeito nenhum, não teve. Então, pastor, não morreu para todos? Morreu para todos, mas nem todos aceitaram. Nem todos aceitaram, nem todos levaram em conta. Nem todos levam em conta a morte e a ressurreição de Cristo. Não, pastor, mas eu levo em conta, sim, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou por mim, mas então por que parou de congregar? Por que parou de participar do corpo? Não, sim ou não? Aí, a Páscoa para ela não significa nada. Na realidade, muitas pessoas não sabem nem o significado de Páscoa. Pergunta na rua para 10 pessoas. Se uma, no máximo 2, souber o que é Páscoa, meu irmão, eu vou dar glória a Deus, aleluia. O que é Páscoa, fulano? A Páscoa é comer chocolate, né? O ovinho da Páscoa, pô, legal, a gente esconde o ovo lá. A gente esconde o ovinho da Páscoa, lá meus filhos vão pegar. Eu falo para meus filhos que o que ele trouxe, tudo balela e mentira. Eu não estou dizendo que você não possa dar chocolate para os seus filhos, para os seus netos. Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você dar se você quiser. Mas a Páscoa não é isso que todo mundo pensa que é.
A palavra Páscoa, que vem do hebraico Pachá, que deriva do grego, eu até anotei aqui, Pechá, que é Páscoa, significa passagem. Essa palavra que vem do hebraico, derivado do grego, ou do grego mesmo, que significa passagem. Para o povo hebreu até hoje, para o povo judeu até hoje, a Páscoa é o quê? A Páscoa é a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito para a terra prometida, é por isso que eles comemoram a Páscoa. E alguns tipos de comida, entre elas, eles comem o pão ázimo, ou pão asmo, né? Que é um pão sem fermento, com ervas amargas. Eles comem para lembrar desse tempo que o povo de Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida. Para nós cristãos, a Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo, a passagem. Essa é a nossa passagem. Passagem da lei para a graça. Diga glória a Deus. Lá eles saíram da escravidão para a lei. Porque aí foi criada a lei. No deserto foi criada a lei. Não sei se você sabe disso. Das tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele subiu no monte, né, que Moisés estava subindo no monte, falou com Deus na sarça ardente, chegou lá em cima, os 10 dedos de Deus escreveram as leis, ele desceu com as tábuas da lei, então quebrou, depois subiu de novo, filho. Então ali foi implementada a lei. Mas nós saímos da lei para a graça. Diga glória a Deus. Então você está na graça de Deus. Você não vive mais debaixo da lei. Quem vive pela lei perecerá. Não, eu sou da lei, então viva pela lei. Duvido você conseguir viver pela lei. Eu duvido você viver pela lei. Eu duvido. Se nós fôssemos ter que viver pela lei, seríamos consumidos na primeira semana. O povo não conseguia viver pela lei. Nós vivemos pela graça. Diga glória a Deus. Então, entenda que a Páscoa é tudo isso que eu falei para vocês. É tudo isso. É tudo isso. É viver no corpo. É congregar. É não se afastar da luz. Não se afastar de Deus. Não se afastar da igreja. Não vai atrás dessa conversa do diabo que está virando moda, irmãos. De dizer que não precisa de igreja. Os camaradas ficam dizendo, não precisa de igreja. Como que não precisa de igreja? A igreja é Cristo, irmãos. A igreja é Cristo, Ele é o cabeça. Aonde você viu um membro viver fora da igreja? Ou fora do corpo, perdão. Você já viu um corpo viver um membro viver fora do corpo? Você já viu só nos filmes lá da família Adams, que a mãozinha caminha lá. Mas não existe. Você já viu uma mão caminhando por aí? Vai ser a mão do fulano, e a mãozinha fala assim, aquela ali é a perna do Joãozinho. Você já viu aí, foi dar uma volta sozinha, o membro? Não. Se o membro sai do corpo, ele apodrece e morre. Morre e apodrece. O corpo tem que viver unido, o membro tem que viver unido. Diga glória a Deus. É bíblico, irmão. Pode ver, se você souber de uma pessoa, eu quero conhecer a história dessa pessoa. Se você souber de uma pessoa que saiu da igreja, não foi congregar em outro lugar, e ficou em casa só buscando sozinha, e está bem, meu irmão, me mostra, porque eu nunca vi. Vai ter gente que diz, eu saí da igreja, eu estou bem. Mentira. É mentira, irmão. Depois ela se lasca toda, ela volta e diz, poxa, não adianta, eu preciso de Cristo. Não tem. E quem fala que está bem é mentira. É mentira. Quantas vezes eu encontrei pessoas na rua e falava, pô, fulano, você não está indo na igreja, está indo em algum lugar? Tá... Quando a pessoa fala, não, pastor, mas eu estou indo em outra. Eu falo, glória a Deus. Não estou nem, meu irmão, estou pouco me lixando para a placa de igreja. Estou pouco me lixando para a placa de igreja. Para mim não interessa, não serve de porcaria nenhuma. Se eu fosse preocupado com placa de igreja, eu ia colocar uma baita de uma placa aqui, não que seja errado. Mas se eu fosse tão preocupado com placa de igreja, uma das primeiras coisas que eu faria era botar uma placa gigante aqui, que não é errado.
Mas não estou nem aí para placa de igreja, é uma porcaria. Jesus volta, a porcaria de placa de igreja fica aí. Essa porcaria. Não estou preocupado em placa de igreja. Se a pessoa fala para mim, pastor, eu não estou indo lá, mas eu estou indo com a minha esposa, estou indo com a minha esposa, a gente tem ela mais perto de casa, mas eu estou tá feliz, tá? Pô, irmão, glória a Deus. Fico aliviado. E fico mesmo. Agora, quando encontro a pessoa e falo, pô, irmão, o que aconteceu? Pastor, aconteceu umas coisas aí, eu desanimei, tá, mas não está indo, não está buscando, não tem igreja nenhuma, estou buscando em casa. Meu irmão fala, lascou. Mas tá bem? Não, tô bem, pô, tô bem, melhor do que antes. Porque o ser humano é orgulhoso. Sim ou não? Ela não vai dizer que tá mal. Aí depois de um tempo, muitos vão me procurar. Pastor, na realidade não estava bem. Estou precisando voltar, estou ruim. Ela volta toda lascada, não consigo voltar, toda arrebentada. Sim ou não? É verdade. É necessário, é indispensável nós buscarmos a Deus juntos na igreja. Não podemos parar de congregar. Não se acostumou ali? Não é bom ficar pulando de galho em galho, não é bom. Mas se a pessoa não acostumou, às vezes mudou de lugar, se mudou, não tem a mesma igreja, não tá. Quem está compreendendo tem que estar buscando, tem que estar feliz. É isso que eu digo. Pastor, mas tem vezes que eu não fico feliz não, porque a pregação vem me dar uma lapaia. É diferente. Porque a Bíblia diz, vou encerrar. Porque a Bíblia diz o quê? Que a repreensão vinda de Deus, na hora produz tristeza, mas depois frutos de alegria e salvação. Amém? Quantas palavras você já não recebeu de Deus que você falou, essa foi para mim. Preciso mudar. É ou não é verdade? Aí parece que pega no osso, assim. Que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como, como uma espada de 2 gumes, que corta corpo, alma e espírito. E é mesmo. Tem vezes que ela vem assim, parece que te deu uma lapada. Mas é o que é, irmãos. Então, voltando ao início, que eu já vou terminar. Voltando ao início de tudo que eu estava falando. O menino, ele nasceu, cresceu, se desenvolveu com a sua mãe cuidando dele. Seguiu a profissão do pai, de José. Trabalhou aos 30 anos. Aos 30 anos ele foi batizado nas águas. Começou então o seu ministério aos 30 anos. Começou a pregar por 3 anos e meio, mais ou menos, pregando. Chamou os discípulos. Fez a maior revolução da história do planeta Terra. Nunca houve uma revolução feita através de um homem como foi feita através de Jesus. Jesus revolucionou o mundo inteiro. Jesus transformou o mundo, irmão. Você não tem noção. Você não tem noção. Então, aos 33 anos de idade, conseguem pegar ele injustamente. Ele é preso, torturado, machucado, envergonhado e morto na cruz do Calvário. Como um ladrão. Como um ladrão. A Bíblia diz que na cruz era encravado tudo que era maldito. Tudo que era encravado na cruz se tornava maldito. Mas ele mudou essa história. Diga a glória a Deus. Ele se fez maldito para transformar uma nação. Ele morreu por você para transformar a tua vida. Ele morreu por ti para levar todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades. Todos os teus pecados foram lançados sobre ele. E se você pecar, você chega até ele e fala, Senhor, me perdoa, ele te perdoa. Então, irmãos, você vê a revolução. Páscoa não é só comer chocolate, como a minha esposa fez o vídeo. Não é sobre comer chocolate. Isso aí, não pode comer, não tem problema. Mas não é Páscoa, não é isso. Páscoa é porque alguém morreu por nós na cruz do Calvário. Morreu e ressuscitou. Passagem. Diga glória a Deus. Então você passa a ser uma nova criatura. Pastor, eu não sou ainda não sou
uma nova criatura, eu tenho que mudar algumas coisas. Então peça essa passagem para ele. Fala para ele isso, se dizer, Deus, Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim, para que eu passe daquela vida para uma outra vida, para que eu passe daquela velha criatura para um novo homem, para uma nova mulher. Eu quero me tornar uma nova criatura e quero deixar para trás tudo que não presta. Então faça isso e você vai se tornar uma nova criatura em nome de Jesus. Amém? Eu vou marcar, sem ser para este sábado, no outro sábado, batismo nas águas. Temos que marcar. Eu vou marcar, não esqueça, no manual tem para mim, tá? O Espírito Santo mandou fazer agora isso. Ainda que seja uma pessoa, vou batizar uma pessoa, que seja 10, vamos batizar 10. Batismo nas águas, para que essa passagem se torne completa. Diga glória a Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é eu que vou te convencer, só estou passando a palavra. Pastor, eu já me batizei nas águas. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu não me batizei nas águas ainda, mas eu quero me batizar. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale no teu coração. Não, pastor, eu estou esperando eu ser perfeito. Então você está lascado, você nunca vai se batizar nas águas. Lascou-se. Pode esquecer batismo, porque você nunca vai ser perfeito aqui nessa terra. Nunca. Não pense que me batizei e vou ser perfeito. Não, você vai errar. Você vai falhar. Mas existe uma coisa que eu vou falar para vocês. Tem pessoas que falam para mim, pastor, eu não me batizei. Não se batizou, então tem que se batizar. Não, na realidade, estava numa igreja, mas aí me pressionaram daqui, me pressionaram dali, o pastor me obrigou, eu fui lá, porque o fulano foi, porque ciclano foi, e eu baixei nas águas, mas para mim não foi um batismo, porque eu não queria, fui forçado e não estava pronto. Isso não é batismo. Isso não é. Não, eu vou renovar batismo. Não, isso é antibíblico, isso é heresia. Renovar batismo é heresia. Heresia. Há um só Senhor e Deus sobre todos. Há um só batismo. Amém? Só. Se batizou, é batismo. Se você crê que foi batismo, foi batismo. Se você diz não foi, porque eu não queria. Como eu conheço pessoas que batizou porque a mulher batizou? Minha mulher foi, eu fui junto, mas ao contrário. Conheci pessoas que estavam namorando, o namorado foi se batizar, ela foi junto. Mas ela falou, não, mas eu fui porque ele foi, mas nem me converti, nem foi banho d'água. Entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. Só isso. Se você diz isso, pastor, não foi batismo, então se batize. Se batize de vez. Amém? Vou marcar para ser este sábado no outro. Tem algum compromisso? Não, pastor. Tem? É das mulheres? Então é isso mesmo? Sem ser nesse sábado agora, o outro. É das mulheres? Então no outro então, pessoal. Não vai ficar com muita corrida. Terceiro sábado. E se tiver frio, lascou mesmo. Se o diabo, se o Satanás que está na vida da pessoa não morrer nas águas, morre de frio. Porque tem dia que está frio. Mas vamos lá. Dia 20? Tudo isso já? Caramba. Então terceiro sábado daqui para diante. Amém? Dia 20, o pastor Matheus falou. Então está marcado. Vamos marcar batismo dia 20. Se você dizer, não, vamos batizar, não importa se esteja frio, esteja calor, se tiver muito frio, eu vou levar vocês e o pastor Matheus vai batizar. Graças a Deus. Amém? Amém. Então, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por falar no nosso coração e por nos ensinar. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eu te agradeço. E quem crê, diga graças a Deus. Amém?